mundo acelerado de hoje, quem tem foco, encontra o caminho. Quem tem propósito, transforma o mundo. Bem-vindo ao Foco e Propósito, o podcast onde clareza de visão e ação consciente se encontram para impulsionar sua vida. Com a curadoria de Guilherme Almeida, professor, mentor e CEO da Escola do Futuro, aqui você encontra reflexões poderosas, estratégias práticas e histórias reais para quem quer viver com sentido e fazer a diferença. Foco e Propósito, uma jornada para dentro e para além. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, mexe com todo mundo na era digital. Como é que os nossos hábitos online, o jeito que a gente usa o celular, computador, podem estar meio que em silêncio, remodelando uma das coisas mais incríveis que o cérebro humano desenvolveu, a leitura profunda. É um tema quente, né? Existe um alerta bem sério que vem de especialistas como a neurocientista Marianne Wolf. Ela fala numa possível crise de leitura, um risco real por causa desse nosso mundo digital. Exato. E a gente se baseou em várias fontes, pesquisas de neurociência, ciência cognitiva, que investigam justamente isso, a relação entre leitura, cérebro e a tecnologia que a gente usa todo dia. O nosso objetivo aqui é tentar entender juntos como a leitura profunda moldou a nossa forma de pensar. Aquela leitura mais imersiva, né? Isso. E como essa leitura mais rápida, mais superficial, que a gente faz muito em telas, está mudando o jogo. E, claro, pensar em estratégias, né? O que a gente pode fazer conscientemente com base no que a ciência diz. Bom, vamos lá então. Desvendar isso aí. Ok, vamos começar então. E logo de cara tem um fato que talvez surpreenda um pouco. Manda aí. Ler não é natural para o cérebro. Não é como enxergar ou falar. A gente não nasce com um circuito pronto para a leitura, sabe? É verdade. É uma invenção cultural, na verdade. Pois é. O que rolou ao longo de milhares de anos foi um processo que chamam de reciclagem cerebral. Super interessante. Explica mais. Basicamente, o cérebro teve que pegar emprestado, digamos assim, e adaptar áreas que já existiam para outras coisas. Tipo reconhecer objetos, processar fala. E usar essas áreas para decifrar símbolos, as letras. Exatamente. Uma adaptação que levou séculos, milênios, desde lá dos sumérios, com a escrita cuneiforme, uns 6.000 anos atrás. Uma baita invenção neurológica. E esse ponto é fundamental para a gente entender o resto da conversa. A leitura é talvez um dos exemplos mais, espetaculares da neuroplasticidade. Aquela capacidade do cérebro de mudar, né? Isso, a capacidade dele se modificar, criar novas conexões por causa das nossas experiências. Quando a gente entra naquela leitura profunda, sabe? Aquela imersão focada, longa, a gente não está só pegando informação, a gente está ativamente construindo e fortalecendo. É como se fossem novas estradas no cérebro. Entendi. Ligando as partes. Exato. Ligando de forma mais eficiente as áreas visuais, as auditivas, mesmo lendo em silêncio, por causa da representação do som na cabeça, e as áreas de linguagem mais complexas. E o ponto-chave aqui é o efeito cumulativo, é a prática. Quanto mais a gente pratica essa leitura atenta, mais o cérebro se especializa naquilo. Perfeito. Ele vai refinando processos cognitivos mais sofisticados. Inferência, análise crítica, fazer analogias, sentir empatia. É um verdadeiro treino para o cérebro. E esse treino dá pra gente uns superpoderes cognitivos, como as fontes até chamam. Superpoderes, gostei. Um dos mais fortes é a empatia e o que chamam de teoria da mente. Ah, sim. A capacidade de entender o que o outro está pensando, sentindo. Isso. Sacar as intenções, as emoções das outras pessoas. E as pesquisas mostram que ler, principalmente ficção literária, aquelas histórias mais complexas, é um treino e tanto para isso. Tem exemplos disso, né? Tem um muito forte nas fontes sobre Ana Karenina, do Tolstói. Clássico. Quando a gente lê aquela cena trágica, né, que ela decide
se jogar na frente do trem, estudos com ressonância magnética funcional, o fMRI, mostraram uma coisa incrível. Que? A área motora do cérebro do leitor que planeja e executa movimentos fica ativa. É como se, neurologicamente falando, a gente estivesse simulando a ação, pulando junto com a página, como dizem. Uau! Impressionante. Não é só metáfora, então. Não, é uma ressonância quase física. E essa ressonância, ela é a chave, né? Ler permite que a gente entre na mente do outro, simule as experiências dele, sinta as emoções de um jeito muito íntimo. É se colocar no lugar do outro. Exato. E essa capacidade é a base da empatia, do nosso comportamento social mais elaborado. E o curioso é que isso começa muito, muito antes da criança aprender a ler sozinha. Como assim? Quando um adulto lê para um bebê, para uma criança pequena, mesmo que ela não entenda tudo, sabem, o cérebro dela já está ali processando a história, as emoções dos personagens, o ritmo da fala. Está construindo a base. Exatamente. Construindo as fundações neurais para empatia, para compreensão social, criando essa conexão emocional com o que está sendo contado. E além da empatia, essa leitura mais focada, mais longa, ela também fortalece a análise crítica, a capacidade de concentração, né? Sem dúvida. Acompanhar um argumento difícil, avaliar se faz sentido, perceber o que não está dito claramente, separar fato de opinião, até para identificar notícia falsa, né? Com certeza. Tudo isso depende dessa habilidade de processar informação de forma linear, sem se perder. A leitura profunda exige foco, mas ela também treina o foco. É isso. E num mundo com tanta informação picada, solta, essa capacidade de manter a atenção e analisar com calma é vital. Mais do que nunca, talvez. E o ambiente faz diferença nisso, né? Onde a criança cresce. Faz toda a diferença. As pesquisas mostram isso claramente. Ambientes que eles chamam de ricos em leitura. O que seria isso? Onde tem livro fácil, onde os adultos leem com frequência e, principalmente, onde ler é uma atividade valorizada, compartilhada. Ah, entendi. Ler junto, conversar sobre a leitura. Isso. Esses ambientes estão ligados diretamente a um desenvolvimento neural mais forte nas áreas de linguagem. O cérebro dessas crianças responde melhor quando ouve histórias. Ativa mais as áreas de compreensão, de imaginação, de juntar as informações. É como preparar o terreno. Exatamente. É como se o cérebro fosse sendo preparado desde pequeno para os desafios e para as recompensas da leitura mais complexa. Mas aí chegamos no outro lado da moeda dessa neuroplasticidade toda. Nem tudo são flores. Essa mesma capacidade incrível do cérebro de se adaptar, que permitiu a gente inventar a leitura, ela também faz ele se adaptar aos nossos hábitos digitais, que hoje são predominantes, né? Infelizmente, sim. E aí que aquela crise de leitura, que a Marianne Wolf fala, se torna uma preocupação bem real. O cérebro é plástico, ele se molda, mas ele pode se moldar para superficialidade também, não só para profundidade. Exato. Ele se adapta ao que a gente mais faz. E quais são as características dessa leitura digital que preocupam tanto? É o que a gente faz todo dia, né? Aquela passada de olho rápida no texto, o tal do skimming. Buscando só a palavra-chave, o ponto principal. Isso, o scroll infinito na tela, que quebra totalmente a linha de raciocínio. As interrupções toda hora, mensagem que chega, notificação, e-mail. Quebra o foco direto. Totalmente. E a multitarefa digital, né? Pular de um app para o outro, de uma aba para outra, até de um aparelho para o outro. O cérebro está sendo treinado para outro jeito de processar as coisas. E é aqui que as consequências começam a ficar realmente interessantes, ou preocupantes. E o que talvez seja mais forte é que essa sensação que muita gente tem, né? De que a gente entende menos ou guarda menos coisa quando lê na tela. Isso tem sido confirmado pelas pesquisas. Ah, é? Sim. Tem um fenômeno documentado chamado efeito de inferioridade da tela. Estudos grandes, que juntam resultados de várias pesquisas, as meta-análises... Tipo essa do Delgado, que está nas fontes. Exato. Essa de 2018 é um bom exemplo. Eles mostram que, na média, a compreensão do que se lê é bem melhor no papel do que no digital. Sério? Mesmo? Sim, e a diferença fica ainda maior quando a tarefa exige mais profundidade. Tipo, fazer inferência, sabe? Ler nas entrelinhas...
ou reconstruir a ordem dos fatos numa história. E por que isso acontece? Olha, as causas apontadas são várias. O próprio ambiente digital que incentiva essa passada de olho, a multitarefa. Uhum. Talvez uma mentalidade mais superficial que a gente adota quando está na frente da tela. E até fatores físicos mesmo, do livro. O tato, a noção espacial de onde você está na página, parece que isso ajuda a fixar a memória. Faz sentido. E o detalhe interessante, parece que mesmo quem já tem muita experiência lendo no digital, não escapa dessa desvantagem na compreensão mais profunda. Não é só falta de costume. Nossa, isso me lembrou uma frase das fontes que achei bem marcante. Qual? Que quando a gente só passa o olho, a gente pega pedaços, mas perde todo o propósito do que o escritor está tentando instigar, que é a beleza da linguagem. Perde a nuance, a complexidade. Exato. Não é só perder informação, é perder a dimensão estética, reflexiva, emocional que a leitura profunda oferece. A gente está trocando profundidade por velocidade por quantidade. É isso. Basicamente. É um trade-off complicado. E as consequências vão além de entender um texto específico. Essa prática constante de multitarefa, de ficar trocando foco o tempo todo, pode levar a uma reorganização real das redes do cérebro. Ele pode ficar mais rápido para pular entre tarefas rasas, mas parece que isso prejudica a capacidade de manter o foco profundo por mais tempo. Aquela atenção sustentada que a gente falou. Exatamente, que é essencial não só para ler, mas para aprender coisas complexas, resolver problemas, ter ideias criativas. E tem outro fenômeno ligado a isso, que é preocupante: a hiperestimulação cerebral. O que é isso? É o cérebro sendo bombardeado sem parar por estímulos novos, fragmentados, notificação, feed rolando. Ele pode meio que viciar nisso, sabe? Ficar querendo essa novidade, essa dose de dopamina em intervalos cada vez menores. E qual o problema disso? Pode levar ao que estão chamando de tédio offline. Aquela sensação ruim de inquietação, de irritação, uma dificuldade de se engajar em coisas que não dão gratificação na hora. Tipo ler um livro, ter uma conversa calma. Exato. O cérebro desacostuma do ritmo mais lento, mais natural do mundo fora da tela. E quando a gente pensa em crianças, adolescentes, que o cérebro ainda está se formando, né? O impacto deve ser maior ainda. Parece que sim. É um período muito sensível. As fontes citam um estudo longitudinal importante, do Madigan e colegas. Longitudinal é que acompanha as mesmas pessoas por tempo, né? Isso, por anos. Dá mais peso para entender causa e efeito. E esse estudo achou um ciclo bem preocupante. Conta aí. Mais tempo de tela com 2 anos de idade previu menos habilidade de linguagem e leitura aos 3 anos. Nossa! E essas habilidades mais baixas aos 3 anos previram ainda mais tempo de tela aos 5 anos. Viram um ciclo vicioso. Exatamente. Sugere que essa exposição exagerada e cedo demais pode prejudicar a linguagem, a atenção e ainda dificultar que a criança se engaje em outras coisas, como a leitura. Complicado. E nos adolescentes? Os dados mostram que muitos passam quase 40% do dia em telas, principalmente rede social, vídeo curto. É muito tempo. Demais. E esse tempo todo, claro, acaba tirando espaço de outras atividades, inclusive da leitura por prazer, que é justamente onde a leitura profunda se desenvolve mais. E como ficou o Brasil nessa história toda? Olha, a situação aqui é descrita nas fontes como particularmente grave. Por quê? Em parte porque o Brasil já tinha índices de leitura que não eram altos, né? Mesmo antes dessa explosão de celular e internet para todo lado. A gente já partiu de um patamar baixo. E tem um dado recente de 2024, que está no material, que mostra bem o tamanho do desafio hoje. Só 27% das pessoas disseram que leram um livro inteiro nos últimos 3 meses antes da pesquisa. Menos de 1/3. Pois é. Se você juntar esse número com essa cultura de leitura digital mais rápida, mais superficial que a gente está falando... Fica difícil desenvolver ou manter a leitura profunda. Exatamente. É quase uma tempestade perfeita contra a leitura profunda na população brasileira. O digital intensifica um problema que já existia. Bom, diante desse cenário todo que é complexo, mas que afeta muito a nossa cabeça, nosso bem-estar, a pergunta é, tá, e aí? O que a gente faz? A pergunta de milhões.
Felizmente, as mesmas pesquisas que mostram o problema também dão pistas de soluções, né? Estratégias que funcionam baseadas em como o cérebro aprende de verdade. Sim, existem caminhos. E a primeira grande prioridade que aparece nas fontes é o que a gente pode chamar de modelo humano. O que seria isso? Tem pesquisas muito importantes, tipo as da Patricia Kuhl, sobre como a gente aprende a falar, que mostram sem dúvida que aprender linguagem, que é a base para ler, né, acontece melhor pela interação social, cara a cara. A comunicação de verdade, né? Responsiva, afetiva. Isso, com outros seres humanos. Aquelas mídias passivas, tipo vídeo, aplicativo, que não têm interação real, simplesmente não ativam os circuitos sociais do cérebro do mesmo jeito. Faz todo sentido. A gente aprende com gente. Isso coloca um peso e uma oportunidade enorme nos pais, cuidadores, professores, como modelos de leitura e como pessoas que conversam, que interagem. Exatamente. Essa prioridade no humano se reflete direto na importância de criar um ambiente de leitura que seja rico e interativo, desde bebezinho. Não é só ter livro em casa, então. Não. É crucial que a leitura seja uma experiência compartilhada. Aquela prática da leitura dialógica. O que é isso exatamente? É quando o adulto não só lê a história, mas faz pergunta aberta. O que você acha que vai acontecer? Como será que ele está se sentindo? Ouve a criança, comenta, ensina a palavra nova. Ah, uma conversa sobre o livro. Isso. É muito, muito poderoso. Usa a natureza social do cérebro da criança para acelerar a linguagem, o raciocínio, a compreensão. Como a gente falou antes, isso está ligado a respostas neurais mais fortes para a linguagem, mais ativação nas áreas de entender história, de imaginar. A gente está literalmente construindo o cérebro para ler e pensar. É isso aí. Construindo ativamente essa arquitetura neural. E a segunda prioridade, que talvez seja mais difícil no dia a dia. Imagino qual seja. A redução consciente do tempo de tela. Bingo! As fontes reforçam que não é para demonizar a tecnologia, óbvio, mas para a gente gerenciar o uso, ativamente. Principalmente com os pequenos, né? Menos de 5 anos, que o cérebro tá a 1000, super sensível. É uma fase crítica. A ideia não é nem zerar a tela, mas substituir de forma inteligente. Trocar tempo de tela passivo por coisa que a gente sabe que alimenta o cérebro da criança. E os benefícios dessa troca são reais, né? Estão documentados. Quais, por exemplo? As pesquisas mostram que trocar só algumas horas por semana de tela por leitura compartilhada, conversa, brincadeiras de imaginação, montar coisa, quebra-cabeça, até brincar lá fora, isso pode melhorar bastante a capacidade de atenção da criança, a qualidade do sono, que é vital para aprender e guardar memória, e o desenvolvimento da linguagem no geral. E isso ajuda na escola depois, imagino. Diretamente, a criança chega mais preparada, cognitiva e emocionalmente para aprender a ler, escrever, se relacionar. É a tal da prontidão acadêmica. E para as crianças que têm mais dificuldade para aprender a ler, tipo dislexia, o que as fontes falam? Mencionam brevemente algumas estratégias de apoio que são chave. Uma das mais eficazes, com muita base científica, é a instrução fônica sistemática. Ensinar a relação letra-som, né? Isso, de forma clara, organizada, ajuda a construir as conexões neurais que faltam ali para decodificar. Tem evidência que esse tipo de ensino pode mesmo ajudar a reorganizar o cérebro disléxico para a leitura, fortalecendo outros caminhos. Interessante. E outra dica prática, mas afetiva talvez, é criar um santuário de leitura. Um cantinho especial. Um lugar em casa ou na escola que seja gostoso, seguro, cheio de livro legal e acessível. Começar com história mais simples e não focar só em decifrar a palavra, mas conversar sobre a história. Estimular a pensar, por que será que ele fez isso? A sentir junto, como você se sentiria? A ter a própria opinião. Isso ajuda muito a criar confiança e prazer em ler. Faz todo sentido. Olha, pensando em tudo que a gente conversou, fica muito clara uma tensão, né? Uma escolha quase. De um lado, a leitura profunda. Exige esforço, atenção, tempo. Exige.
mas em troca, ela constrói, fortalece os circuitos do cérebro para empatia, para análise crítica, para reflexão, para o foco que dura. É uma tecnologia da mente que prepara a gente para a complexidade. E do outro lado? Do outro lado, essa leitura digital mais superficial, que domina hoje, rápida, picada, cheia de interrupção. Mas que, se a gente usa demais, sem pensar, parece que treina o cérebro para distração, para o processamento rápido e raso, e talvez até para uma dificuldade maior de se conectar de verdade com o que a gente lê. E com os outros. É uma encruzilhada cognitiva. Pois é. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, acho que nos deixa com uma reflexão bem importante. Quase uma escolha existencial mesmo, nessa era digital. Se as fontes estão certas, né? Se a leitura profunda é um ato intencional, um propósito que a gente busca e que esculpe ativamente os circuitos da nossa compreensão humana mais ampla, empatia, análise, imaginação, foco. Enquanto essa imersão meio sem crítica no fluxo digital superficial funciona como um treino constante para distração, para fragmentação, A pergunta que fica é: a pergunta que cada um de nós precisa se fazer é: que circuitos neurais a gente está escolhendo fortalecer todo dia, na gente mesmo? E talvez mais importante ainda, que circuitos a gente está ajudando a construir ou, quem sabe, a atrofiar na cabeça das próximas gerações? é profundo isso. No fundo, é uma questão sobre que tipo de arquitetura mental a gente quer cultivar, para nós e para o futuro.